Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Felipe, esse é mais um vídeo neste canal. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu quero estrear uma nova série aqui neste canal, que é o Invista na Bolsa Drops. O que é isso? A gente vai pegar resultados trimestrais de empresas e analisar num vídeo muito mais fluido, sem edição, sem nada. A gente vai simplesmente, eu vou lendo aqui os resultados com vocês, o que eu achei que foi interessante, o que eu achei que não foi tão interessante assim, e a gente vai comentando. Então não vai ter edição, não vai ter vinheta, não vai ter nada mais elaborado que não. Vai ser só um papo entre a gente. Como esse é o primeiro vídeo, eu quero mostrar para vocês como que eu faço essa análise, né? Então, vou passar o passo a passo aqui de como que se faz uma análise legal. Hoje a gente vai começar pelas lojas Renner, né? Que é LREN 3, para quem não conhece ainda, é esse código de operação aqui. Lojas Renner, LREN 3, que é as lojas Renner que a gente conhece quando a gente vai no shopping. Tem várias lojas Renner espalhadas pelo Brasil. Então, isso aqui é o site do Fundamentei, então quando você vem aqui, você digita LREN3, vai aparecer aqui as lojas Renner, né? Então, no Fundamentei você vê a fundação dela, quanto tempo que ela está na Bolsa de Valores, no caso está há 44 anos, o número de empregados dela, né, que é mais de 21 mil empregados, é uma empresa bastante grande, o market cap dela, no caso, né, que é 31 bilhões de reais, uma empresa grande, a sede dela em Porto Alegre, o escritório dela e tal, mas que não veio muito ao caso. O setor dela é vestuário, né? A gente conhece aí as lojas que tem. E as características dela, né? A maior varejista de moda do Brasil. E faturamento está presente nas 5 regiões do país. Então, ela é uma empresa gigantesca, né? A maior varejista do país aí, em faturamento. E também é importante que ela está nas 5 regiões do país, né? Vale lembrar que o Brasil é um país muito grande, então isso é muito importante você ter essa participação, né, em todos os estados. Então, esse aqui é o segmento de listagem dela, quando no mercado, pegar longo 100%, isso é legal. E o free float dela é muito bom, então 87,5% das ações dela estão em free float. Então aqui tem um pouco aqui dos sócios majoritários, a gente vê aqui o JP Morgan, a gente vê aqui o Schroeder Investment Management Brasil, o CEO, né, que é o Fábio Adegas Fátio, e aqui a gente tem o Reclame Aqui e o Glassdoor. Né? O Reclame Aqui é reclamação de clientes com a nossa empresa, 7.4 é um indicador bom, e o Glassdoor é com relação aos funcionários. Os funcionários vão lá e avaliam a empresa, então 3.8 também é uma nota legal. Então esse aqui não vai entrar muito na cotação, e aqui a gente vê os balanços, né? A gente consegue ver os balanços ano após ano, e aqui os trimestrais, a gente consegue ver os trimestres, e aqui os anuais, então a gente consegue ver os balanços de todos os anos. Essa versão aqui do Fundamentei é a versão paga, então se você não tiver a versão paga, você vai conseguir ver apenas 4 balanços aqui, mas ainda assim dá para ter uma ideia legal. Então aqui você consegue ver tudo, né? Então isso aqui é para quem quiser fazer uma análise geral da empresa. No caso, a gente vai olhar só o quarto trimestre de 2020, né, que as lojas Renner acabou de publicar. Então como é que a gente vai? Vai lá no Google, coloca lojas Renner, né, que é a loja que a gente quer, RI. O que é RI? RI é relações com os investidores. Então quando você procura o RI de uma empresa, você está procurando aquela fonte de relações com os investidores da empresa. Você vai lá, lojas Renner RI, aqui tem aqui, ó, lojas Renner RI Home. Então aqui você consegue ver o quê? O que que esse site de RI? Relações com os investidores. Então todas as informações que os investidores precisam para entender melhor a empresa, para analisar seus balanços financeiros, para tudo, está nesse site de RI. Então toda empresa listada na bolsa vai ter um site de RI desse. Para quem não sabe, né, a loja Renner é dona de outras lojas, como a Yukon, como a Kamikado e a Acho. Então não é só a loja Renner, não é só a loja Renner padrão. Então tem outras lojas aí no segmento. Claro que a loja Renner é onde vem a maior receita dela, a gente vai ver um pouco disso, mas tem outras empresas que também estão nesse leque aí de, de operação. Né? Então vamos lá no central de resultados. Então aqui, ó, quando você vem na central de resultados, aparece aqui, ó, quarto trimestre, terceiro trimestre, segundo trimestre, então você consegue avaliar todos os trimestres. Né? Apresentações aqui, você tem algumas apresentações sobre a empresa, como que a empresa funciona, então apresentação de videoconferência de resultados. Então essas apresentações é porque normalmente os CEOs, né, pessoas responsáveis pela empresa fazem uma apresentação em videoconferência mostrando alguns pontos. Então aqui você também consegue ver alguns pontos, mas é mais resumido. Eu vou entrar na central de resultados mesmo e entrar lá no release de resultados, né, que é o Press Release Resultados, quarto trimestre de 2020. Então aqui você vai abrir o PDF, né, com os resultados da empresa nesse trimestre. Então a gente vai passando aqui, eu vou falando para vocês o que eu acho
que foi mais legal no resultado dela. Então, Lojas Renner S.A., né, é composto pela Lojas Renner, pela Camicado, a Yukon e a Realize. Realize é a parte financeira da Lojas Renner, né. Nessa empresa também vem a Ashua. A Ashua que é uma rede focada em plus size, só que como é uma receita muito pequena, eles ainda não especificam aqui, né? Mas é bom lembrar também que a Ashua também pertence às lojas Renner. Então, no começo aqui, né, eles vão dar foco, claro, à transformação digital, né? Então, eles falam que as vendas nos canais digitais seguiram performance bastante diferenciada, não obstante a normalização das operações offline. Então, eles deram foco à digital. No quarto trimestre, essas vendas cresceram 123% e representaram 9,4% total. Então, a gente vê aqui o seguinte, eles estão fazendo essa comparação aqui com relação ao trimestre anterior, com relação ao terceiro trimestre. Então, você vê o seguinte, que eles cresceram 123% nas vendas digitais e elas representam 9,4% total. Então, o que a gente pode pensar disso? A gente vê o seguinte, que mesmo as vendas digitais crescendo bastante, elas ainda representam apenas 10% da venda total da empresa. Então, quer dizer o seguinte, que mesmo com tudo crescendo, a loja ainda é muito dependente da loja física, né, do varejo físico. Então, por mais que eles tenham melhorado aí, né, ainda assim vai sofrer bastante as operações por causa das lojas fechadas, né? Não tem como. Grande parte da receita dela ainda vai do varejo físico. Então, ao longo desse trimestre, foram implementadas novas melhorias na experiência como provador virtual. Que isso traz uma autonomia, flexibilidade, assim como evoluções relacionadas à customização da navegação. Então, eles estão trabalhando nessa parte aí de prover ao cliente uma forma mais intuitiva de fazer compras online, né? Além disso, eles também mudaram algumas formas de pagamento, também aceitando Pix. Então, eles já estão aí aderindo a essa nova ferramenta que o Banco Central criou. E aí, todas as ações seguiram se refletindo com o aumento do fluxo das plataformas digitais, né? Maior frequência de compras, assim como a evolução do número de clientes ativos. Então, eles focaram nessa parte digital devido a toda a situação que a gente passou. Então, a pandemia acelerou toda essa parte digital aí que as lojas Renner já estavam trabalhando, né? Então, aqui você vê um crescimento de 153% no quarto trimestre, sendo aproximadamente metade pelo app. Então, eles tiveram, né, esse fluxo maior de acessos, sendo que aproximadamente metade do app. Então, a gente vê que cada vez mais os aplicativos vão ganhando força, né? Os novos clientes aumentam de 110% no quarto trimestre de 2020, representando 80% da base total e 60% de vendas. Então, esses novos clientes aqui apresentaram 80% da base total e 60% de vendas. A gente está vendo um crescimento muito relevante, né, das lojas Renner no e-commerce. E os downloads de apps, né, 180% maiores no trimestre, com um novo recorde de instalações em novembro, responsável por 55% das vendas digitais. Então, a gente está vendo que realmente essa parte digital da empresa ganhou uma força muito grande aí nesse trimestre. Legal também, né, que o reconhecimento que ela teve como prêmio EBIT, né, de loja mais querida de moda e acessórios, e também o prêmio Black Friday de verdade. Isso é muito importante, né, porque a Black Friday no Brasil ganhou força, não tem como dizer o contrário, só que muitas pessoas ainda ficam desconfiadas com quais tipos de promoção que tem na Black Friday. Então, quando você ganha um prêmio desse, você está mostrando para o seu cliente que você realmente está fazendo uma Black Friday coerente, né? Então aqui fala também com a transformação da empresa no Omnichannel. O que é um Omnichannel? É basicamente unificar todos os serviços de venda ali. Você faz uma compra online, retira em uma loja. Então você está basicamente deixando todos os canais de venda como se fosse um só. Então ela teve a venda digital, né, cerca de 30 mil pedidos faturados desde o início do ano. O self-checkout, né, em caixas de alto atendimento. Também tem o Pague Digital, né, que você realiza com o celular do cliente. Vendas por WhatsApp, né, isso é muito importante, principalmente no Brasil, porque o WhatsApp aqui é uma ferramenta usada basicamente por todo mundo, né, grande parte das pessoas, até as pessoas que não tinham acesso à internet antigamente, que não tinham acesso a mensagem, não é que não tinha acesso, mas que não se interessavam muito nesse compartilhamento de informações, hoje em dia compartilham. Então, o WhatsApp no Brasil é muito importante, né? E aqui tem outras coisas que a empresa está fazendo, né? Como a venda social, ship from store, então você consegue fazer compra e pegar os produtos na loja, né?
a prateleira infinita, itens exclusivos em loja em 40% de pedidos online, fashion delivery, que é o projeto piloto na Renner e na Ashua. Eu estava estudando um pouco sobre isso aqui, parece que eles mandam para você alguns produtos e você experimenta eles e vê se você vai querer ou não. Isso é muito legal, por quê? Porque no Brasil é muito difícil as pessoas comprarem roupa pela internet ainda. A porcentagem de pessoas que têm confiança de comprar roupa pela internet é muito baixa, entre elas por alguns motivos, né? Mas o principal é por achar que aquele produto não vai servir, porque tem muito aquilo, que quer experimentar roupa para ver se vai servir bem em mim. Então isso aqui é uma estratégia que eles usam, né? Então aqui eles estão, e aqui também o novo CD Omnichannel, igual eu falei, né? Eles estão investindo para unificar todos esses portais de venda para ser tudo um só. Né? Então eles construíram, mesmo assim, o que é CD? Centro de distribuição. Então eles continuam construindo CDs, mesmo, né, com a pandemia, eles investiram ainda. Então beleza, então quanto ao uso de dados, né, 17% dos itens colocados em lojas sem intervenção humana. Então eles conseguem fazer toda essa parte de banco de dados. Então os dados conseguem trabalhar de maneira que se consiga evitar um alto acúmulo de estoque. Né? Vamos lembrar que estoque, querendo ou não, é um custo que a empresa tem. Certo? Então, beleza. Então, aqui eles falam um pouco da parte financeira, não vou entrar muito nesse detalhe, não. E os destaques do período. Né? Então, aqui, o que esses gráficos mostram? Basicamente, quando a gente vai avaliar o resultado de um trimestre, tem basicamente duas formas. Eles mostram o trimestre do ano com o trimestre do ano anterior e a variação deles, e o ano de 2020, né, o ano que você está corrente, com o ano anterior e compara. O que acontece? Normalmente, quando você está avaliando um trimestre que não fecha o ano, né, então vai ter os resultados daquele trimestre com os anteriores daquele ano. Então, se você está avaliando o terceiro trimestre, vai ter a soma do primeiro, segundo e terceiro, comparando, né, com o primeiro, segundo e terceiro do ano anterior. Então, é o que tem aqui. Então, aqui ele vai mostrar, né, receita líquida de vendas. A gente vê que mesmo com a pandemia, mesmo com tudo aconteceu, eles conseguiram aumentar a receita de vendas, né? Então, chegaram a quase 3 bilhões em venda aqui. Então, o crescimento em vendas em mesma loja, isso aqui é muito importante para o varejo, né? Então, você vê que aquelas lojas estão crescendo a quantidade de vendas naquela mesma loja. Isso que caiu, claro, né? Porque com a pandemia, eu imagino que as pessoas compraram mais online, mais no digital, então aquelas vendas naquelas mesmas lojas reduziram. O lucro bruto de operação de varejo caiu um pouco, né? Caiu 6% entre os trimestres, né? Mas é bom ver o seguinte, isso aqui, trimestre contra trimestre. Se você for olhar com relação ao ano, né? Não tem como. Esse ano a empresa apanhou muito em relação ao ano anterior, vendendo basicamente 21% a menos. Né? Então, é uma receita bem relevante a menos, mas não tem como, né? As lojas fechadas, a gente viu uma participação pequena da Renner ainda é online, então a maior parte das vendas dela vem do varejo físico, então não tem como, a empresa apoiou bastante. Né? Então, a margem bruta, uma coisa que é importante ver que é esse aqui, ó, despesas operacionais. Porque o que acontece? Quando a empresa está passando por momentos complicados, que é o caso da Renner agora, né, é importante reduzir essas despesas operacionais. Então, a gente viu que nesse trimestre ela aumentou, mas um ano contra o outro ano, né, as despesas dela reduziu, né, em 4,7%. Então, é legal ver que a empresa conseguiu reduzir as despesas nesse momento complicado. Então, o lucro operacional, né, que é o EBITDA daqui não teve como, tomou porrada também e vem e está menos 29% em relação ao passado. Resultado de produtos financeiros caiu quase 80%, né, de um ano em relação ao outro também, não tem como, vai apanhar. E aqui a gente vê aqui outra coisa importante de olhar é o lucro líquido, né? O lucro líquido caiu até 31%, né, nesse trimestre em relação ao trimestre anterior. E com relação a 2020 e 2019 caiu 0,9. Então a gente vê que o lucro da empresa, ela conseguiu segurar esse lucro aqui, mesmo num ano tão complicado, mesmo reduzindo a receita, ela conseguiu segurar o lucro, né? Teve alguns não recorrentes, né, mas é legal ver que ela manteve isso aqui. E aqui não tem como, né? Engraçado que esse trimestre é o trimestre mais forte da loja Renner, por causa do Natal, né? E a Black Friday também. E mesmo assim, ela teve um lucro bem reduzido, né? Claro que devido a toda a pandemia. Então a gente vai vir aqui no resumo operacional, né? Então,
O SSS, né, que é o vendas na mesma loja, né, que é o Sales Same Store, diminuiu 0,8. E ele fala, né, que com a continuidade da recuperação gradual nas vendas, impacto das novas restrições no funcionamento, principalmente em dezembro. Então, em dezembro, novos shops fecharam em São Paulo, vários shops fecharam, então não tem como, a loja acaba apanhando com isso. Mas as vendas digitais, em compensação, cresceram 123%. A margem bruta caiu 4,2%, né, mas teve uma boa aceitação da nova coleção. Os estoques mais equilibrados, né, contribuíram para a evolução sequencial da margem. Então isso aqui é legal, né, eles conseguiram melhorar a forma de estoque para não ter tanta perda assim. E ambiente promocional ainda superior ao usual para o período. Né? Então eles estão tendo que reduzir os preços, mesmo nesse período de vendas maior, né, eles tiveram que dar esse ambiente a mais de redução de preços para poder vender. Né? Então, nada pior do que não vender. Então eles preferem reduzir os preços e conseguir vender, e claro que isso vai jogar a margem para baixo. Despesas operacionais, né? Fechamento temporário e restrições de operação impactaram a diluição das despesas. Então aqui tá por que essas despesas operacionais aumentaram tanto assim nesse trimestre. Então, esses fechamentos acabaram impactando, porque você está fechando a loja, não tem como você diluir a despesa ali. Você simplesmente fecha a loja, leva as pessoas para casa e tenta conter aquele dano da menor maneira possível. Né? Além disso, teve despesas relacionadas às iniciativas digitais em andamento. Eles estão investindo em digital. Isso impacta aqui a despesa, né? Não tem como. A margem EBITDA do varejo, né, 19%, menor lucro bruto. Então, desalavancagem de personal. Né? Então, a empresa está se desalavancando ali. Resultados financeiros, né, recuperação gradual da receita, embora com menores volumes transacionados. Então, por que o resultado financeiro da empresa caiu tanto assim? Porque vendeu menos. Então, vendeu menos, né, as pessoas usaram menos o cartão. O lucro líquido, né, redução do EBITDA do varejo e menor resultado em produtos financeiros. Então, isso tudo impactou ali o lucro líquido, né? E o CAPEX, o que é CAPEX? É investimento. Então, investimento no novo CD, do novo centro de distribuição e em tecnologia. Então, basicamente, a empresa investiu nesses dois pontos aqui. Então, aqui aberturas por negócio. Então, o que ele vai mostrar é um geral de como a empresa está. Com relação à abertura de lojas. Né? Então, o número de lojas, a gente tinha 388 ano passado, esse ano tem 393. Então, abriram 5 lojas a mais nesse ano, nesse trimestre de 2020 em relação ao de 2019, temos 5 lojas a mais. E foram exatamente no ano. Né? Então, em 2020, a gente teve 5 lojas abertas a mais do que em 2019. Mesmo na pandemia, eles conseguiram abrir lojas. Claro que num número muito menor, igual a gente vai ver aqui. Né? Então, inaugurações. A gente teve 2 inaugurações nesse quarto trimestre de 2020, só que a gente teve 20 inaugurações no quarto trimestre de 2019. Então, a gente vê tanto que abriu menos lojas aqui. Né? Em 2020, ao todo, a gente teve 7 lojas a sendo abertas. Em 2019, a gente teve 34. Então, a gente viu como ela cresceu muito menos esse ano. Claro que essa variação de 5 aqui é porque lojas abrem e lojas fecham. Né? Que aquele SSS, né, que é o vendas em mesmas lojas, é importante para isso, porque você consegue ver quais lojas estão progredindo e quais lojas não estão. Né? E você vai adaptar de acordo com essas lojas aí. Então, a área de vendas, né, então isso aqui é a área das lojas, na verdade. Né? Então, teve um aumento um pouco aí nas áreas das lojas que eles têm. Receita líquida nas lojas aumentou um pouquinho, né? Aumentou em 0,5%. E a margem bruta caiu 4 pontos percentuais. Certo? Mas aqui, ó, a receita líquida de 2020 em relação a 2019 caiu 22%. Então, a gente vê que teve impacto bastante em um ano em relação ao outro. Aqui é Camicado, né, o número de lojas, na verdade, eles perderam uma loja, né, com um trimestre em relação ao outro, e com um ano em relação ao outro também perderam uma loja. Eles inauguraram 0 lojas no quarto trimestre de 2020, no quarto trimestre de 2019 eles inauguraram uma. Então, em 2020 inauguraram 2 lojas, em 2019 tinha inaugurado 9. A gente vê que o crescimento, né, da Camicado é muito menor que o das lojas Renner em quantidade de lojas. Né? A gente vê que o business da Renner é muito mais agressivo do que o business da Camicado. Né? Então, a área total reduziu, né, por causa dessa loja fechada, provavelmente. Receita líquida da Camicado subiu 14% em relação ao quarto trimestre de 2019 e caiu 3,5% ano após ano com ano. Né?
a margem bruta da Camicado caiu menos, ali, de 0,6 pontos percentuais. Isso é bem interessante que eles conseguiram manter basicamente a mesma margem bruta que eles tinham, né? E a Yukon, né, que é uma loja de roupa para público mais jovem, se não me engano, que também perderam uma loja, aqui não inauguraram nenhuma também. Nesse ano inauguraram duas, fecharam 9, basicamente seguindo o mesmo padrão da Camicado aqui. A área de vendas cresceu, mesmo reduzindo, então eles devem ter ampliado algumas lojas que tem muito sucesso, né? Receita líquida subiu, né, de um trimestre contra o outro, mas caiu 22% na semana passada, a margem também tombou. Então, a gente vê o seguinte, que o varejo de roupas, né, teve uma queda maior dali da margem do que a parte do mercado, né? Então, a gente vê que o varejo de roupas sofreu um pouco mais. E aqui a gente tem os gráficos, né, que é bom para a gente ver eles com relação aos trimestres. O que a gente tem duas formas diferentes. Tem com relação aos trimestres, né, de 16 até 20, e com relação ao ano de 2019 e 2020. Então, receita líquida na venda de mercadorias. Então, vem aumentando trimestre após trimestre. Mesmo em 2020, com a pandemia, teve uma receita maior do que do quarto trimestre de 2019. Certo? E aqui a gente tem o quê? A gente tem, claro que ano após ano, né, vê essa porrada aqui. Provavelmente essa porrada veio mais, se eu não me engano, foi lá em março. A gente vai olhar lá depois, mas essa queda maior aqui deve ter sido em março, onde tudo fechou, né, onde teve aquela complicação maior no ano passado. Então aqui, aqui eles falam, né, e aqui eles dão alguns destaques, né, que eles falam que em novembro a Black Friday destacou-se por um período mais prolongado que o usual, tanto nos canais digitais quanto nas lojas físicas, com bom desempenho, aliando as expectativas da companhia. Então, esse ano, né, para evitar aglomerações em lojas, eles fizeram semana Black Friday, ou até o mês inteiro de Black Friday. Então, isso aqui foi muito impactado também por essas vendas boas, né, nesse período da Black Friday, certo? Então, aqui, ele fala, né, que ao final de novembro, com o aumento dos números de casos, então eles tiveram que fechar algumas lojas, né? Então as pessoas ficaram mais cautelosas, né, em gastarem, né, em irem para os shoppings também, porque vai lembrar que a maior parte das lojas da Renner estão em shoppings, né? Então, e quando isso acontece, né, os shoppings são os primeiros a fechar, né? Então, é que eles falam, né, que houve fechamentos temporários de lojas que impactaram de forma relevante o desempenho, principalmente a partir do Natal, período historicamente importante em vendas. Então, afetou um período que é muito importante para eles em venda. As vendas da Yukon, por sua vez, apresentaram um aumento de 6,4%, refletem a boa execução da operação. Já a Camicado seguiu um desempenho superior, apresentando um aumento de 14,4%, que é o que a gente viu aqui, basicamente, 14,4%, 6,4%. Então, a loja Renner aumentou a receita pouco, né, em relação ao trimestre de 2019, mas a Camicado e a Yukon teve um resultado bem relevante em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E aqui, né, as vendas digitais seguiram com um crescimento elevado de 134%, não obstante a normalização das operações offline. Então, este crescimento reflete um aumento significado em fluxo de novos clientes e relevância do app. A operação online da Camicado continua diferenciada, refletindo as melhorias no relacionamento com o cliente e a oferta do Omnichannel. Então, eles estão aí focando nessa parte de online, não tem jeito. Eles estão dando muito foco. Você vê que vários momentos aqui eles estão colocando essa questão do online, certo? Então, lucro bruto das operações de varejo. Então, aqui, lucro das operações só de varejo, que é a venda dos produtos. Então, o lucro bruto do varejo, né, tomou um tombo aqui de menos 5,7% em relação ao trimestre do ano anterior. E aqui, né, tomou um tombo de 27,4% em relação ano contra ano. Então, não tem como, a operação tomou porrada aqui, não teve muito jeito. Então, dado o processo mais intenso de ajuste nos estoques, o quarto trimestre iniciou com estoques das lojas mais equilibrados e com a qualidade. Então, eles estão focando nessa parte de estoque, que na minha visão é bem legal. Adicionalmente, a nova coleção lançada em setembro apresentou aceitação bastante positiva e também concluiu para a margem bruta evoluir sequencialmente, não obstante o ambiente promocional ainda superior ao usual. Então, eles focam, beleza, a gente conseguiu melhorar tudo, porém a gente teve esse ambiente promocional ainda superior. Desta forma, a margem bruta apresentou uma redução de 4,2 pontos percentuais, mas em magnitude inferior à queda do terceiro trimestre. Então, a margem bruta caiu em relação ao quarto trimestre, porém ela caiu menos do que tinha caído em relação do terceiro trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre de 2019.
Então, a Renner e a Yukon apresentaram o mesmo nível de redução na margem bruta. Na Kamikado, por sua vez, não houve diminuição, igual eu falei. As duas lojas de varejo de roupa, né, de vestuário, tiveram uma redução muito maior do que a da Kamikado. Então, aqui tem as despesas operacionais da empresa, né? Então, ele mostra que a despesa operacional teve um aumento de 12,5%. Então, as despesas com vendas aumentaram 18,2%. E aqui é legal o seguinte, aqui mostra de novo que em relação ao ano anterior, as despesas operacionais caíram. Isso é bem legal. Então, outras despesas operacionais aumentam de 14%. Né? Então, o programa de participação de resultados diminuiu bastante. Né? Então, claro, os lucros foram menores, os resultados aqui vão ser menores também. Recuperação de créditos fiscais, bem menor também. E outras despesas. Então, o trimestre contra trimestre aqui, esses outros resultados operacionais, que são aqueles resultados que a empresa consegue fazer uma coisa até um pouco mais forte, ela está conseguindo reduzir bastante isso aqui, o impacto. Mas não teve como, né? A despesa operacional aumentou em relação a um trimestre contra o outro, principalmente por causa dessa linha aqui, né, de despesas com vendas. Foi aqui que impactou bastante, mas com relação um ano contra ano, né, o total das despesas operacionais caiu quase entre 32%. Então, é um número legal. Esse até fala aqui, né? As despesas operacionais apresentaram um crescimento de 12,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. As despesas com vendas aumentaram 3,1 pontos percentuais em relação à receita líquida do varejo, refletindo a menor diluição das despesas em função do fechamento temporário das lojas. Já as despesas gerais e administrativas cresceram menos que as vendas. E isso é legal, em função das medidas adotadas para a economia de despesas. Então, eles estão preocupados em reduzir os custos aí da melhor maneira possível. Né? Então, as despesas com vendas gerais e administrativas. As despesas subiram ali um pouco, mas vinha de queda, que legal, vinha de queda de 2018 para 2019, isso aumentou um pouco, né, por tudo que a gente está passando, e é normal a empresa aumentar um pouco os custos, principalmente com lojas fechadas, né? Não tem como. Quando faz lojas fechadas, elas podem estar economizando luz, essas coisas assim, mas não tem como, tá mandando funcionar para casa, eles não estão trabalhando, então aquela despesa operacional vai aumentar por quê? Porque não está tendo operação, né? Eles não estão conseguindo vender, então não tem como, vai acabar tomando porrada mesmo nessa parte da despesa operacional. Então, o EBITDA ajustado nas operações de varejo, né? Então eles deram um ajuste. A gente vê que não tem como, né? O EBITDA, para quem não sabe, são os lucros, né? Antes de taxas, antes de impostos, né? Depreciação e amortização. Então, a gente está vendo aqui, impactou bastante, mas fechamento, né? Não tem como. A margem bruta caiu, né? Então, cai tudo junto, certo? Condições de pagamento. Isso aqui eu acho bem legal. Para quem não sabe, as lojas Renner têm um cartão próprio, né? Então, tem o cartão Renner e o meu cartão. O cartão Renner é aquele cartão que a pessoa só compra na loja. Então, ela tem aquele cartão ali que ela vai fazer as compras na loja. E o meu cartão, pelo que eu vi, é um cartão Visa e Mastercard você pode usar em outras lojas, né? Além da Renner. Então, ela também ganha essa porcentagem, como é a emissora do cartão, vamos dizer assim. Então, e aqui mostra o volume de compras, né, e qual tipo de método de pagamento as pessoas usam. Então, a gente vê aqui os cartões a vista aumentou. Por que a vista aumentou? Na crise, as pessoas evitam fazer dívidas. Né? Então, a compra à vista era de 26,7, passou para 31. Cartões de terceiro caiu e o cartão da renda também caiu. Então, a compra com cartão, no geral, caiu e a vista subiu. Então, é normal, né, ela ter essa perda aqui desse marketing da parte financeira, mas é interessante ver como que eles conseguem, né, ter mais de 40% das compras da loja serem com cartão deles, é 41%, né? Então é bem interessante isso aí. Resultado de produtos financeiros, né? Então caiu 49% um trimestre em relação ao outro, né? Provavelmente devido às novas restrições, né, de lojas fechadas, tudo, então as pessoas com mais medo de shoppings, com mais medo de frequentar lojas, então perdeu aí 50%. Em relação um ano com o outro, né, foi menos 21% com relação às receitas líquidas de produtos financeiros, que são basicamente esses cartões de crédito, certo? Então aqui, resultados de produtos financeiros, né, é basicamente o que a gente tem ali em cima. Então aqui a gente vê que ela teve esse impacto aqui de 40% nesse período, e aqui o total aqui, né, foi o que mais
mas tomou aqui de um ano em relação ao outro, né, o tombo foi de quase 80%. Então foi um tombo muito forte, que essa parte aqui da linha. Né? Então ela teve 81,9 milhões esse ano contra 391 milhões no passado. Né? Então foi um tombo muito forte, mas eles estão falando que está tendo uma melhora sequencial. Então eles acham que com o tempo, né, as pessoas voltando às lojas, eles vão voltar ali a fazer as compras. Então, contas a receber de clientes, né? Então isso aqui são as compras dos cartões, né? Porque quando a pessoa compra no cartão, a loja recebe isso com o tempo, né? Então tem toda essa receita aqui que ela tem para receber ainda, que aumentou, que reduziu um pouco, mas é bem pouco que eles colocaram. Né? Mas vale lembrar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, perdas estimadas no crédito. Então aumentou 18%. Por quê? Com a crise, né, eles acham que as pessoas vão ter mais calotes e vai ter uma receita menor. Porque as pessoas vão deixar de pagar. Né? Então a perda entra aqui. Se isso aqui não for uma perda, ela entra como receita aqui depois. Então eles estão tendo essa provisão maior, né, de 18% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, porque eles acham que vai ter um calote maior aqui, certo? Então aqui, né, tá a carteira total aqui, né, que é essa carteira que a gente viu ali em cima. Então os cartões Renner e o meu cartão, que são aqueles dois cartões diferentes que eu falei. Né? Então aqui EBITDA ajustado, que vai mostrar mais os balanços agora, o lucro líquido da empresa caiu, né, em relação ao trimestre do ano passado, mas o lucro líquido em relação aos anos aqui aumentou. Né? Então a gente vê que o lucro líquido de 2020 é maior do que de 2019, mesmo com tudo que aconteceu, mas também devido à não recorrência, né, que a Renner teve uma restituição de um imposto indevido pago. Né? Então isso entrou nesse balanço aqui, certo? E é por isso que ela teve esse lucro maior. Mas é importante, né, que ela manteve esse lucro aí. Então aqui temos impostos, resultado financeiro líquido, né? Depreciações e amortizações, que no caso da renda não é muita coisa também. Recompra de plano de opção de compra de ações, participações totais. Então isso aqui vai mostrando aqui os balanços. Eu recomendo vocês abrirem, verem aqui direitinho. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, porque ficar passando número assim também não é muito legal, não. Os gráficos são mais divertidos. Então aqui tem EBITDA e a margem EBITDA ajustada. Então eles fazem alguns ajustes, né, para ficar mais fácil o entendimento, mas a gente está vendo que não tem como. Né? Empresa com loja fechada, ela teve resultados piores. Mas o legal é o seguinte, mesmo com tudo que a empresa sofreu, ela ainda assim está conseguindo entregar valor acionista. Isso que é a minha visão é mais impressionante, porque uma loja, uma empresa que vive basicamente de varejo físico, conseguir ainda assim entregar resultados relevantes para o acionista é bem interessante. Né? Acho que não teria como a empresa passar por um momento pior do que ela passou esse ano. E mesmo assim ela conseguiu entregar um valor. Então, resultado financeiro da empresa, despesas financeiras, estado líquido. Isso que é importante, né? O fluxo de caixa. Então a empresa conseguiu gerar um caixa, né? O que é isso aqui? É o lucro operacional. Então você vai ter o fluxo de caixa operacional, né? Porque o que é? É o resultado operacional da empresa, no EBITDA, menos o imposto de renda e o CSLL. Né? O CSLL é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Também é o imposto que a empresa paga. Então aqui você vai ver que a empresa pagou 13 milhões. Aqui, nesse você vai ver que ela recebeu, né? Então ela teve um abatimento aqui. Então aqui ela pagou 13 milhões. Então o fluxo de caixa operacional da empresa foi aqui. Então ela gerou isso aqui de caixa. Mas aí tem algumas coisas aqui, né? Tem as contas a receber, estoques, fornecedores, impostos, outras contas a receber, pagar, né? E o CAPEX. Então, fluxo de caixa livre, ou seja, o que a empresa gerou de fluxo de caixa livre foi 404 milhões ali. Aqui está o fluxo de caixa que ela gerou ano com ano. Né? Nesse ano, ela ficou no vermelho aí de 6,5 milhões. Né? No ano passado, ela tinha gerado um caixa de 592 milhões. Então, a gente vê que não tem como, ela sofreu muito, principalmente nessa parte. Aqui ela teve, né, o que ela teve que pagar aqui, né, o que entrou aqui no fluxo de caixa, né, então aqui ela teve que pagar esses impostos aqui, os estoques também pesaram bastante. Esse ano você vê aqui que aqui ela teve um custo de 14 milhões, que foi 257, então apanhou um pouco, então não tem como, mas ela ficou quase ali no 0 a 0. O empréstimo, né, a dívida da empresa é bem controlada, é 0,6 ali se você pegar o endividamento líquido sobre EBITDA, então é uma dívida bem controlada, né? O passivo circulante dela
aquilo que vai ter que é de um prazo menor aí, né? Aumentou, mas também não tem como, né? A empresa precisa se capitalizar nesse momento, né? Lá em março, basicamente todas as empresas, né, pegaram empréstimo e se capitalizaram para poder passar por esse momento de pandemia, né? Então o endividamento da empresa aumentou esse ano, mas é natural, porque a empresa precisou se endividar mesmo para passar por todas essas situações que ninguém sabia o que iria acontecer. Então, investimentos aqui, o CAPEX, que eu falei que são os investimentos que vem aqui em cima, ó, foi de 124,7, né? Aqui você vê aqui, ó, 124,7. Para onde que foi esse dinheiro? 14,8 milhões foram para abrir novas lojas, remodelação de instalações, então fazer um retrofit que a gente chama, então gastou 17 milhões para fazer esse retrofit, sistema de equipamentos em tecnologia, então a empresa investiu 66 milhões nessa parte de tecnologia. Aquele centro de distribuição que eles fizeram, né, 25 milhões, e outros aqui 0,4. Então a empresa gastou 124 milhões, bem a menos, né, do que no quarto trimestre. Você vê que ela tinha gastado 103 milhões com novas lojas. Então não tem como, ela reduziu bastante esse investimento em lojas. Né? E de um ano para o outro também a gente vê que ela tinha gastado 262 milhões abrindo novas lojas e agora só 96. Em compensação, ela gastou 265 milhões com essa parte de tecnologia. Né? Então ela gastou menos com tecnologia do que com lojas. Esse ano ela gastou quase 3 vezes, né? O que ela gastou com lojas em tecnologia. Então a gente vê, né, o foco que ela deu em tecnologia. Investimentos caíram, né, como a gente viu aqui. Lucro líquido e dividendos. Né? Então aqui, né, o lucro líquido da empresa. E no quarto trimestre, naquele de acionistas, dividendos 60,5 milhões, né, correspondente a praticamente 0 centavos por ação. Então, esse aqui você vê, né, o lucro líquido da empresa. Empresa importante ter lucro líquido. Esse ano, lucro líquido conseguiu ser maior ali, um pouquinho, mas conseguiu, isso é importante. E aqui depois tem a demonstração dos resultados consolidados, porque você consegue ver todos esses resultados, números, você consegue ver passo a passo o que aconteceu com cada coisa. Eu não vou passar por isso aqui não, porque acho que é maçante ficar olhando todos esses resultados. Aqui acho que o principal eles mostraram lá em cima. Então aqui tem a demonstração de resultados consolidados, o balanço patrimonial, então aqui você consegue ver os gastos da empresa, o que está acontecendo, demonstração de fluxo de caixa, então ele mostra aqui todo o dinheiro que recebeu e saiu, né, tudo que entrou e saiu do caixa nesse tempo, certo? E aqui, né, um pouco sobre as lojas Renner, né? Então é aquilo que eu tinha passado para vocês no começo, certo? E aqui a gente, só um pouquinho aqui do Fundamentei, para a gente ver algumas coisas com relação aos quartos trimestres. Então, balanço trimestral, a gente consegue ver os balanços trimestrais de todos. Aqui a gente viu que o quê? Essa margem líquida aqui, com certeza, aqui é o não recorrente. Né? Foi a questão de impostos que entraram aqui como lucro líquido. Mas, enfim, a gente consegue ver que o quarto trimestre sempre é o trimestre mais forte da loja Renner, né? Por causa do Black Friday. Então, esse ano não foi assim, a gente vê que o terceiro trimestre da empresa foi terrível, né, por causa do fechamento das lojas, de tudo que aconteceu. E aqui a gente consegue ver o balanço da empresa, né, a gente vê que ela aumenta o lucro ano após ano. Né? Esse ano aqui vai basicamente manter o lucro, aqui tem um valor um pouco diferente de lá, mas é por algumas questões de cálculo mesmo, mas basicamente, né, manteve ali o mesmo lucro, só que o legal é que eles conseguiram aumentar um pouco a margem, mas vai lembrar também que entraram não recorrentes aqui, senão eles não conseguiriam esse resultado aqui, né, por causa desse trimestre, esse lucro líquido de 818 aqui foi não recorrentes que entraram na empresa, mas faz parte do lucro, faz parte, né. Então, a gente vê que é uma empresa que mostrou um resultado um pouco mais fraco, né, nesse quarto trimestre, mas é uma empresa bem interessante, né, que mostra resiliência mesmo em momentos complicados como esse. Eu queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo, um pouco mais longo, mas essa nova estratégia, eu vou fazer alguns vídeos assim, analisando alguns resultados de empresas, que acho que é legal essa interação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui embaixo, me siga lá nas redes sociais também, me manda perguntas, que a gente vai conversando, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.